O tema geral desta conferência é o Cristo todo inclusivo e extensivo substitui a cultura para o novo homem. Quero repetir. O Cristo todo inclusivo e extensivo substitui a cultura para o novo homem. Esses versículos, temos familiaridade, Colossenses 3, versículos 10 e 11, mas vamos lê-los com espírito e vida. E vos revestistes do novo homem, que está sendo renovado para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e em todos. Sabemos que Cristo criou o novo homem, ele terminou o velho homem na cruz, e em sua ressurreição, o novo homem nasceu. Todos nós fomos regenerados quando Cristo ressuscitou. Portanto, diante de Deus, e até um certo ponto diante do inimigo, o novo homem existe. E desde 1977 tem havido um ministério muito prevalecente, refiro-me ao ministério do irmão Witness Lee, a respeito do novo homem. Imediatamente depois de uma série de mensagens sobre esse tema, que foi dado em Taiwan, surgiu uma rebelião. E alguns no nosso... Um irmão do nosso meio reivindicou ser o coordenador universal do novo homem. E imediatamente vimos como o inimigo toma isso e como ele teme isso. Houve um treinamento, um ano passado, na Índia, um treinamento de presbíteros, novamente sobre o novo homem. É o novo homem coletivo que cumprirá o propósito de Deus, revelado em Gênesis 1, 26 a 28. E os versículos que eu acabei de ler falam de nos revestir do novo homem. Isso significa que temos de viver coletivamente. E então nos é dito que nesse novo homem não pode haver. Não é que não deveria haver, não pode haver. E quando consideramos isso, podemos pensar bem, aqui fala de raças e nacionalidades diferentes, está certo. E nós nos amamos mutuamente, nos reunimos, quando podíamos ter aqui 5.000 pessoas, pessoas de toda a terra, sem nenhum problema entre nós, é verdade isso, mas aqui há um outro nível. Há a questão da cultura, uma maneira de viver social, relacionado a gregos, judeus, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, chinês, russos, americanos, californianos, texanos. E veremos que por trás dessa cultura
está o inimigo, Satanás, que significa adversário, o inimigo que está dentro da esfera, como visto em Jó, capítulos 1 e 2. 2. O inimigo entrou, estava dentro, e ele odeia o tema desta conferência. Ele teme este tema, porque se finalmente passaram-se 47 anos quando o irmão Lee liberou pela primeira vez esta mensagem sobre cultura em 1973. Ele liberou o encargo em 1979 novamente. No treinamento do estudo Vida de Colossenses, ele liberou o encargo. Eu conferi rapidamente o ministério online, na internet. Há mais de 180 publicações do irmão Lee, mais de 180 que tratam dessa questão, desse assunto, da cultura versus Cristo, da cultura versus a edificação, da cultura se opondo ao nosso crescimento em vida, da cultura se contrapondo ao cumprimento do propósito de Deus. Fizemos algumas tentativas aqui e ali para tratar desse assunto, e o Senhor sabe, e o corpo sabe, que o que eu estou para falar, se o que eu estou para falar não for correto, eu digo sinceramente a vocês que eu recebo bem qualquer correção, mas essa questão de não ter culturas humanas no novo homem não penetrou a restauração absolutamente, nem um pouco. Se você já esteve em qualquer tipo de reunião de oração, quando oramos a respeito disso, quando oramos sobre nos despojar, nos despir do velho homem nesses aspectos, será que você consegue se lembrar de uma mensagem a respeito disso? Isso aqui, de maneira alguma, é um juízo, um julgamento, mas é um chamamento para despertarmos, para que um número maior de irmãos e irmãs no nosso meio estejam alertas e percebam que uma batalha está sendo lutada enquanto eu estou aqui. Eu estou numa batalha e há resistência, mas nós nos posicionamos na vitória do Cristo crucificado, ressurreto e ascendido. E vamos entrar nessa batalha e veremos quando percorrermos o esboço do que estou falando. Agora vamos ver o tema da mensagem, o título da mensagem 1. E já usei essa ilustração uma vez antes, talvez 2 ou 3 anos atrás. A ilustração é um jogo de futebol e eu sou alguém. Eu sou futebol americano. Eu sou alguém que está na dianteira, um atacante. Atrás de mim estão os defensores e tem os do lado, outras pessoas, os laterais. A minha responsabilidade é abrir um buraco para que aqueles que estão atrás consigam passar. E se aquele que está atrás conseguir passar e correr e fazer o ponto, todo mundo se alegra e ele recebe o crédito, como deveria, de fato. E o homem da linha de frente que abriu o caminho, todo mundo se esquece dele, como deve ser. E se há uma pessoa que deve ser esquecida, esta mensagem, irmãos, é para abrir um buraco, uma passagem para que os outros 5 irmãos movam-se livremente e para que todos que estão ouvindo em qualquer que seja a língua também sintam uma abertura. Portanto, esta mensagem não pretende ser uma mensagem inspiradora pessoalmente,
não está focada na nossa condição espiritual atual, mas está focada, nós vamos ver agora o tema, na necessidade urgente de que a nossa cultura seja substituída pelo Cristo todo inclusivo e extensivo. Necessidade urgente. E todo conhecemos a palavra urgente e urgência. Mas eu olhei novamente isso num dicionário online. Eu não quero confiar na minha lembrança. Urgente é algo que exige uma atenção imediata. Quando algo é urgente, significa que há um assunto importante que exige atenção imediata. E transmite uma sensação de urgência, de emergência. Agora, mediante o mover do Senhor no meu interior e pela minha porção e responsabilidade em apresentar esta mensagem, há em mim, enquanto estou aqui com vocês, uma sensação intensa de urgência. A necessidade é urgente, mas nenhum de nós deve tentar despertar isso no nosso interior. Isso seria um produto do ego, da vida natural. Em vez disso, devemos nos abrir ao Senhor e permitir que o Espírito mova-se desimpedidamente para nos transmitir a sensação de urgência que agora está em Cristo, em seu ministério celestial. Nós cremos. Em outras ocasiões, eu já falei isso em várias conferências este ano, que estamos vivendo num momento crítico. Temos a sensação de estar próximos da consumação da era e, portanto, não voltamos para 1977. Não temos mais 43 anos para viver. A necessidade é urgente para que tenhamos uma atenção imediata. Não é uma ação imediata, mas atenção imediata. E a necessidade a respeito da nossa cultura, e por cultura não me refiro à elite, daqueles que vão para assistir óperas vestindo smoking e ouvindo algum tipo de música clássica. Não, eu estou falando da maneira normal de viver, comum, as visões, os arranjos sociais que prevalecem em determinado país ou em determinada parte de um país. Então, num certo aspecto muito real, a cultura da Califórnia é muito diferente de Portland, Oregon. E as notícias indicam que a cultura em Portland, Oregon, é muito diferente do Texas e muito diferente de Massachusetts. Então, está claro que a nossa cultura é necessária para alguém crescer e viver uma vida humana na Terra. Você tem de crescer de acordo, segundo aquela cultura. Não há outra maneira de ser um ser humano. Onde quer que você esteja, você tem de estar sob aquele governo, sob regras sociais. Portanto, não é uma vergonha, não é um problema crescermos numa determinada cultura na qual nascemos. Mas tudo isso está no velho homem. Agora, nós estamos exteriormente vivendo numa certa cultura, em um determinado local, determinado lugar, mas o que está ocorrendo intrinsecamente, interiormente, a nossa cultura, seja ela qual for, tem de ser purgada
e substituída pelo Cristo todo inclusivo e extensivo. Portanto, com relação ao futuro imediato da restauração do Senhor, a questão é a seguinte: o que será a restauração na realidade e na prática com relação a cumprir a economia de Deus? Ela estará continuamente vivendo, diariamente, de acordo com a nossa cultura, ou, como Colossenses 3:4 diz, Cristo é a nossa vida. E esse Cristo é o constituinte do novo homem. E estamos experimentando o Cristo todo inclusivo e extensivo, substituindo a cultura em nós. Esse é o problema, essa é a questão, esse é um encargo. E isso é necessário para que o novo homem exista. Caso contrário, haverá apenas o velho homem dividido por diversas culturas, todos, desde os cooperadores, presbíteros, os líderes, todos os santos, todos somos iguais. O viver é algo cultural, não é Cristo, é cultura. E isso veremos ao percorrer o esboço. Eu creio que até 12:10 eu devo terminar. Não creio que seja necessário uma mensagem longa, porque será intenso, como está sendo intenso agora, cada passo deste caminho. Essa necessidade é urgente. Eu tenho uma esperança viva em mim ainda, como alguém mais idoso do que qualquer um de vocês aqui nesta audiência precisa. Eu sou grato por vocês estarem aqui, nesta audiência presente. Eu tenho a esperança viva de que enquanto eu estiver vivendo e respirando na restauração do Senhor na terra, nós veremos o novo homem manifestado, plenamente crescido, chegando à estatura de um homem maduro. Eu creio que é possível isso. Quando o Cristo ascendido no seu ministério celestial funciona como 7 espíritos, como o Espírito 7 vezes intensificado, eu creio que isso pode ser feito num curto espaço de tempo. Agora vamos ver o esboço. Não é um esboço muito longo, nem enche a segunda página, portanto não é muito longo, mas é suficiente. Algarismo Romano 1. O livro de Colossenses foi escrito porque a igreja em Colossos havia sido impregnada com a cultura e os santos haviam sido distraídos de Cristo pela cultura. E havia mais de um tipo de cultura que invadiu aquela igreja. E com a cultura que impregnava a igreja, havia uma série de ordenanças e exigências que não eram segundo a verdade divina. Você falava, você deve comer isso, comer aquilo, você deve orar dessa maneira, você deve ser dessa maneira, essa é a maneira mais elevada, a melhor maneira. E os santos, então, foram distraídos de Cristo pela cultura. Distraídos de Cristo. Isso é Colossos. Não devemos dizer, isso é história antiga. Não, isso é uma figura da situação por toda a terra. Letra A. Em Colossos, a cultura havia inundado a igreja. Inundado.
Não é umas gotinhas aqui e ali. Inundado, substituído Cristo. Vou fazer uma pausa aqui. Substituído Cristo. Tivemos uma conferência, talvez um ano atrás, a respeito do Cristo todo inclusivo e extensivo. Eu creio que o Senhor nos supriu, mas quanta substituição ocorreu no último ano? Cristo substituiu a cultura ou a cultura continua substituindo o Cristo? E uma maneira, podemos dizer interiormente, de se temos ou não ainda a nossa cultura, é que se alguém fala contrariamente isso, você tem uma reação interior. Não fale isso. Não fale isso a respeito dos Estados Unidos. Não fale isso de Nova York. Qualquer tipo de sentimento desse tipo mostra que a cultura ainda está ali. E levado os santos cativos. Letra B. O inimigo de Deus usa a cultura para substituir Cristo. O inimigo está usando a cultura para substituir Cristo. Aqueles que têm experimentado isso, ou seja, a cultura substituindo Cristo, pode ser em pessoas refinadas, com caráter muito elevado. Você pode admirá-los muito. Tudo isso é cultura. É o homem natural. São aspectos da cultura. E por trás disso está o inimigo de Deus, o adversário. No próximo treinamento de dezembro, vamos falar de Jó, Provérbios e Eclesiastes. E haverá uma mensagem na série a respeito de Jó, sobre Deus, o homem e Satanás. E Satanás está ali. Ele foi julgado imediatamente após ter se rebelado, mas o julgamento ainda não foi plenamente executado. Exteriormente ele é o inimigo, mas interiormente ele é o adversário. Portanto, ele tinha acesso aos conselhos que ocorriam no céu. E nós falamos aqui do inimigo interior. E ele tentará usar os aspectos positivos da cultura para substituir Cristo. Essa é a estratégia dele. Há aspectos bons. Eu me lembro do irmão Lee nos contando uma pequena história. Eu não vou mencionar os países envolvidos. Ele estava num determinado lugar e disse: os santos aqui realmente reconhecem a autoridade e honram a autoridade, mas os santos na restauração, naquele país, aquele país é um país cheio de iniquidade e certamente os santos neste país realmente conhecem a autoridade. Sim, eles conheciam culturalmente. Estava na cultura deles. A ter uma reação imediata, o governo fala isso, ele diz, sim. Não é Cristo, não é o Espírito, não é a vida divina, é a cultura. E nós podemos falar, isso é bom. Sim, é bom, mas aquilo é maligno, a cultura iníqua, sim. Mas lembre-se, por favor, que a árvore do conhecimento é apenas do mal. É assim? É esse o nome? É a árvore do conhecimento do mal que traz a morte? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, o bem, a melhor parte, a parte mais elevada, os aspectos mais refinados da nossa cultura
são usados pelo inimigo para substituir Cristo. Letra C, desenvolvendo um pouco mais essa questão. De acordo com o livro de Colossenses, Cristo é substituído pela cultura. Colossenses indica que o substituto máximo de Cristo é a nossa cultura. Então agora estamos confrontando o inimigo no Senhor, face a face, agora mesmo. Esta é a tua substituição máxima. O Senhor nos guiou, nós progredimos com relação a outros substitutos. Agora, estamos em outra esfera. O substituto máximo tem de ser exposto. A luz tem de brilhar intensamente para que vejamos por nós mesmos que por trás dos aspectos mais elevados da nossa cultura está o adversário de Deus, usando isso para substituir Cristo na nossa vida, em nós. E eu já usei essa ilustração antes. Meus ancestrais vieram dos países nórdicos, da Suécia, da Finlândia, onde eu cresci. A cultura era finlandesa e americana, não sueca. E os finlandeses têm uma virtude chamada sisu, com uma coragem e persistência extraordinários para enfrentar dificuldades. Mas, por fim, a luz brilhou e eu tive de rejeitar o elemento finlandês em mim. Cristo é a minha coragem. Cristo é a minha ousadia. Cristo é a minha força e poder. Não algum atributo das pessoas lá do norte que lutam uns com os outros, guerrearam contra os russos. Eles sempre perdiam dos russos porque tinham um número muito menor, mas eles podiam se vangloriar. Nós somos durões, ok? Eu quero dizer para eles que no novo homem não existe finlandeses. Não há nada da sua coragem natural no novo homem. Isso deve ser considerado como lixo e rejeitado. E Cristo deve substituir esse aspecto com Ele mesmo, por Ele mesmo. Agora tenho de introduzir um princípio aqui, nos pontos B e C, relacionados à palavra substituir. Substituir. Substituição. Preparem-se, por favor. Preparem-se. Esse é o princípio do anticristo. Creio que a mensagem 31 no estudo Vida, de 1 de João, o irmão Lee mostra que 1 de João 2,18 diz que há muitos anticristos movendo-se por aí. E essa expressão, muitos anticristos, indica que há um princípio, haverá o anticristo no futuro. Então, qual é o princípio? O princípio está nessa pequena palavra grega anti. 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 Se alguma coisa que se opõe a Cristo, está correto. Tudo aquilo que se opõe a Cristo ativamente é anticristo. Mas essa palavra tem um segundo significado. Esse anti é em vez de, no lugar de. Quando a cultura está substituindo Cristo. Esse é o princípio do anticristo. Portanto, precisamos da graça, da cobertura do Senhor, precisamos da proteção, do capacete da salvação, cobrindo a nossa mente, mas temos de falar a verdade. O princípio do anticristo tem prevalecido demais.
mesmo que tenhamos tido aquele treinamento, tivemos o estudo cristalização, tivemos os estudos vida, sim, absorvemos algo. Mas agora é a hora para que o princípio do anticristo seja esmagado e terminado e erradicado. E não deixar um vazio, nós abrimos o nosso ser para o Cristo todo inclusivo e extensivo. Item D. Em Colossenses, a autoridade das trevas refere-se especialmente aos aspectos positivos da cultura e do nosso ser natural. Eu quero ler esses versículos, Colossenses 1, 12 e 13. Dando graças ao Pai, que vos qualificou para participardes da porção da herança dos santos na luz, o qual nos libertou da autoridade das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Que salvação maravilhosa recebemos! Fomos libertados da autoridade das trevas e transferidos para o reino do Filho do amor de Deus. E entendemos, podemos dizer que a autoridade das trevas é o reino de Satanás, as coisas malignas, está correto isso. Mas o irmão Lee, nas mensagens do Estudo Vida, mostrou que essa expressão, a autoridade das trevas, tem um contexto. Toda a epístola aos Colossenses, portanto, a autoridade das trevas inclui a cultura, a filosofia, ética, os métodos de autoaperfeiçoamento. Tudo isso são substitutos. Os bons aspectos da cultura, do nosso caráter, da nossa índole, do nosso ser natural. Então, isso, mais uma vez, é um pensamento que expõe onde estamos vivendo diariamente. E você pode falar, sim, eu sei que ainda sou um aprendiz. Eu não tenho a humildade perfeita e ainda sou um aprendiz sob a disciplina e treinamento do Pai, e eu preciso disso. Ou estamos vivendo no reino do amor, do Filho do amor de Deus, um reino de vida, luz e amor. Não há nada negativo em nada da velha criação, ou estamos sob a autoridade das trevas. Na nossa vida natural, na nossa índole, na nossa cultura. Voltando ao esboço, a autoridade das trevas refere-se aos aspectos positivos da nossa cultura e do nosso ser natural. E sim, quando passamos pelo terceiro estágio do crescimento de vida, o estágio da cruz, e lidamos com a carne e o ego e a vida natural. Primeiramente, temos consciência das coisas negativas, malignas, as coisas do mundo. Mas isso não é tudo. Há coisas boas na carne, coisas boas na vida da alma, no nosso ser natural. Elas também precisam ser crucificadas. Os santos em Colossos caíram sob a autoridade das trevas ao permitir que os aspectos mais elevados da cultura invadissem a igreja. Sou muito grato, o Senhor sabe, pelo fato de eu, em Anaheim, ser apenas um irmão. E nós temos sido abençoados com um presbitério esplêndido, abençoado, bendito e maduro aqui.
E os presbíteros têm responsabilidade que nenhum de nós tem. E eles precisam observar, vigiar. Se todos os presbíteros por toda a terra tivessem essa visão de vigiar, observar, não as coisas negativas, mas estarem alertas com a cultura invadindo e inundando a igreja, eles tomariam a liderança em permitir que Cristo substitua a cultura neles. E o que eles são coletivamente seria um ministério no qual a igreja se tornaria. Este não é um treinamento de presbíteros, mas os presbíteros estão incluídos na conferência. Os santos em Colossos caíram sob a autoridade das trevas ao permitir que os aspectos mais elevados da cultura invadissem a igreja. Permitir. Normalmente, o permitir ocorre por causa de passividade e falta de discernimento. Nenhum irmão deliberadamente vai abrir a porta da igreja e falar: entrem aspectos elevados de tal e tal cultura. É a passividade combinada com a falta de discernimento. E leia novamente algumas daquelas mensagens no estudo Vida de Colossenses. O irmão Lee testifica. Eu li novamente esta manhã isso. Ele disse: pela misericórdia de Deus, não sou controlado por nenhuma treva. Eu me recuso a permitir que a autoridade das trevas controle qualquer parte da minha vida. Ele era um modelo disso. É por isso que uma vez que ele falou para uma irmã que fez uma pergunta para ele: por que você está desfrutando queijos com biscoito se os chineses não gostam de queijo? Eu já falei tantas vezes isso. E o irmão Lee piscou o olho e falou: irmã, eu não sou chinês. Ele não era. E ele não se tornou um americano tampouco. Ele não trazia a cultura daquela parte da terra para cá. Isso é um modelo, é um exemplo. O meu coração dói parcialmente agora, porque ele falou isso há 47 anos. Será que alguém na restauração por toda a terra pode dizer diante da face do Senhor: eu não sou um americano, eu não sou um alemão, eu sou apenas um homem-deus? Eu tenho a aparência disso, posso comer certas comidas, mas eu não vivo sob a autoridade das trevas. Nós vamos mover-nos nessa direção, e eu creio que a mão do Senhor seguirá estas mensagens, e o Senhor se moverá em cada um de nós, em todos nós, para fazer com que esse passo lide com a substituição máxima. O conteúdo, contudo, os produtos mais elevados da cultura são aspectos da autoridade das trevas pela qual Satanás controla as pessoas. Nosso espírito deve despertar-se de maneira adequada e dizer: eu me recuso a ser controlado pela autoridade das trevas. Eu estou no reino do Filho do amor de Deus. Eu escolho estar sob a autoridade do trono, no reino de Deus, e ser governado pela luz, pela vida e pelo amor no contexto do corpo. E devemos até mesmo orar: Senhor, mostra-me onde estou nessa questão, com relação a isso. Expõe qualquer área de trevas em mim, Senhor. Nas partes desenvolvidas do meu caráter, quero que tudo seja substituído por Ti, Senhor. Eu não vou tentar me mudar, isso é parte da cultura, isso está nas trevas. Não vou tentar imitar alguém, isso também é algo nas trevas. Eu quero que Tu, Senhor, quero que a minha vida contribua para a preparação da noiva, para a edificação do corpo de Cristo.
sendo introduzido na realidade do corpo. Quero viver com meus irmãos e irmãs na realidade do novo homem, onde não pode haver cultura alguma. Temos de avançar do conhecimento objetivo dos ensinamentos com os quais concordamos. Portanto, o Senhor nos trouxe, nos guiou a ter este tema geral neste momento na restauração do Senhor. 3. Tudo que substitui Cristo torna-se a autoridade das trevas para nos controlar. Agora, posso rapidamente passar para a próxima sessão, que nos mostra a história e a natureza da cultura humana. A cultura humana surgiu após a queda do homem. Após deixar a presença de Deus, Caim construiu uma cidade para sua proteção e autoexistência. Dentro dessa cidade, ele produziu uma cultura sem Deus, uma cultura ímpia. No jardim, Deus era tudo para o homem: sua proteção, sustento, suprimento e entretenimento. Quando o homem perdeu Deus, ele perdeu tudo. A perda de Deus pelo homem o forçou a inventar a cultura humana, dos quais os principais aspectos eram cidades para a existência, criar gado para o sustento, música para desfrute e armas para defesa. Aparentemente, uma cultura sem Deus foi inventada pelo homem, que se recusou a seguir o caminho de Deus e, portanto, perdeu Deus. Na verdade, o fator intrínseco da cultura foi a instigação e incentivo de Satanás, o inimigo de Deus, no interior do homem que se afastou de Deus. Não é esse o caso? Exatamente hoje, há uma guerra cultural tremenda, terrível ocorrendo neste país. Violência, ódio, iniquidade, rebeldia. Não importa se seja deste lado ou daquele lado, qual a visão que você tem, esta ou aquela, a autoridade das trevas tem estado extremamente ativa. Nós podemos ver isso. É por isso que eu estou exercitado, me esforçando numa temporada política como essa, a não permitir que a minha alma se afete pelo que está acontecendo. A minha alma não é política. A minha alma é teocrática. Eu estou no reino do Filho do amor de Deus. Tudo aquilo que o Senhor fizer, nós somos por isso. Não somos por esta ou aquela cultura. Somos contra a nossa cultura. Porque queremos o Cristo todo inclusivo e extensivo. E agora vemos que por trás da cultura está Satanás. Não foi meramente um homem construindo uma cidade ou inventando a música. Alguns inventando a música, outros produzindo armas para a guerra. E todas essas coisas entraram na nossa cultura. O inimigo está por trás disso. Precisamos ver isso. E como novo homem seremos não apenas o corpo e a noiva, seremos também o guerreiro, lutando pelos interesses de Deus nesta terra, lutando por todas as igrejas e todos os santos. Não aceitamos aquilo que nos impede o crescimento de vida e a edificação. Essa cultura, que era sem Deus e estava unida a Satanás, tornou-se um modelo representando todas as culturas por todas as eras, o que significa que essas culturas não têm Deus, seguem Satanás e estão unidas a ele. Vamos aplicar isso a este país. Quanto está unido com Satanás? Quão ativo Satanás é nestas guerras culturais? Não devemos ser atraídos por isso. Estamos no reino do Filho do amor de Deus. E devemos fazer orações do reino, orações de autoridade, orações que levam a cabo o governo de Deus, orações de guerra, de combate, de luta. Não deste lado ou daquele lado vai ganhar ou perder,
mas que a vontade de Deus seja feita. E o cavalo branco do Evangelho galope novamente por este país e por toda a terra novamente, e então virá o fim. Porque isso é uma figura, isso que Caim fez. E a nossa sociedade não é diferente. Taiwan, muito diferente do que a cultura aqui. Pode ser melhor, pode ser mais elevado, pode ser mais refinado, mas ainda é parte da cultura humana. E por trás dela está Satanás. Finalmente, eles estão correndo um risco. Um risco. Falar isto é um risco ao momento em que temos de fazê-lo, sob a cobertura e proteção do corpo. Inimigo, nós estamos tirando a sua capa. Você será exposto. E nos posicionamos contra você. Quando percebemos que você está fazendo, nos posicionamos absolutamente por Cristo. Cristo é o nosso caráter absoluto e a nossa oferta de holocausto. Estamos sob o Cristo todo inclusivo e extensivo, como constituintes do novo homem, e tomamos a decisão. Nós revogamos, nós rejeitamos qualquer terreno que te demos por causa da nossa cultura. E buscamos o Senhor que está orando por nós, lutando por nós, nos apacentando, ministrando-nos agora. Ele está esperando isso. Ele anela ver o novo homem na terra. Quando o novo homem for manifestado na terra, isso indica que a noiva se preparou e o noivo está vindo. 2. A cultura ímpia começou como uma semente em Gênesis 4 e se desenvolve através da história da raça humana até consumar-se na Grande Babilônia em Apocalipse 18. Diante dos nossos olhos, veremos esse desenvolvimento. Isso não tem se desenvolvido tanto nos Estados Unidos nos últimos 8 ou 10 anos? Quando o antigo presidente que terminou, mas casamento era um homem com uma mulher. Alguns anos depois, casamento de pessoas do mesmo sexo, e a Suprema Corte referendou isso. Diante dos nossos olhos. Essas coisas estão acontecendo. Precisamos ser um com o Senhor. Mesmo que percebamos o que o inimigo está fazendo, não seremos distraídos pelo que ele está fazendo. Nós vamos prestar total atenção, mais do que nunca em nossa vida, cada um de nós, à pessoa do Cristo todo inclusivo e extensivo. Não estamos aqui sendo religiosos, estamos aqui como aqueles que amam a Cristo. Nós realmente queremos que ele seja todo inclusivo para nós. Queremos que ele possa dizer, queremos ser capazes de dizer Cristo a nossa vida. Todos queremos poder testificar que Cristo é tudo e em todos. Isso está ocorrendo de fato, irmãos. E eu creio que depois desta conferência isso vai acontecer e que o Senhor, seu ministério de intercessão, nos levará a ter orações elevadas por toda a terra que produzam um novo homem, onde não haverá mais japonês, não haverá mais chinês, não haverá mais russos, não haverá mais hispanos, não haverá mais africanos. Não em cultura. Todos os povos estarão aqui, porque essa é a maneira de Deus, mas não somos mais diferentes interiormente. Somos todos iguais interiormente. Há uma única pessoa, o Cristo todo inclusivo e extensivo. Cristo é a nossa vida. Isso tem de acontecer. Isso tem de ocorrer de fato. Não quero que o Senhor tenha de esperar por mais uma geração, que Ele tenha de esperar por até 2067, mais 70 anos, 60 anos. Não, Senhor,
Move-te em nós. Faz o que tu precisas fazer em nós, conosco, em nós. 3. A palavra do Senhor em Mateus 24, 37 a 39, indica que a cultura ímpia da época de Noé se desenvolverá ao máximo no período da volta do Senhor. E o Senhor disse como foram nos dias de Noé. O que não é isso que eles estavam fazendo? Assim será nos dias do Filho do Homem. Nos dias de Noé, estavam cheios de iniquidade, violência, e isso está acontecendo. É por isso que temos encargo pelos jovens e pelos adultos jovens que amem a manifestação do Senhor e não amem esta era presente. No meio disso, isso vai se desenvolver. Não chegou ao máximo ainda, irmãos. O sistema satânico. E sim, Apocalipse 18, quando é feito o chamamento, sai dela, povo meu. O que está ocorrendo exteriormente, não importa o que ocorra exteriormente, o Senhor precisa ter interiormente, pessoalmente, intrinsecamente, coletivamente na sua restauração, o Cristo todo inclusivo e extensivo, substituindo a cultura, substituindo a nossa cultura. E estou aqui com vocês, não posso dizer ao Senhor, eu sei de todos os aspectos da cultura que me afetam. Eu não posso falar isso. Mas eu quero poder falar isso. Não para ser um herói, não para ser diferente, simplesmente para ser um homem-deus, como o resto de vocês. Temos de levar isso ao Senhor e abrir-nos para Ele, dizendo, Senhor, escolhemos ser constituídos com um Cristo todo inclusivo e extensivo, não para a nossa espiritualidade, mas para o novo homem, para a noiva, para a tua volta, enquanto estamos vivendo. E nesse contexto, em Mateus 24, logo depois do Senhor ter falado aquelas palavras, ele falou, 2 homens estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho, uma será tomada, a outra deixada. Ele refere-se ao arrebatamento dos vencedores. E no meio dessa situação, os irmãos e irmãs estarão vivendo uma vida humana normal, diária. Mas um dos irmãos, interiormente, está preparado. Ele está vivendo na esfera divina e mística, no espírito mesclado, enquanto vive uma vida humana normal. Então vem a sensação interior, a estrela da manhã. Um é levado, o outro é deixado para trás e não sabe o que aconteceu. O mesmo com as 2 irmãs, uma é levada, a outra é deixada. Creio que quando ouvirmos isso, todos diremos, Senhor, eu quero ser aquele que é levado, que é tomado. Escreve essas palavras no meu coração, Senhor. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não quero olhar para trás para coisa alguma. Não quero ser segurado por coisa alguma, por ninguém, por nenhuma posse, por nenhum bem, por nenhuma pessoa. Mas vivo uma vida normal, exteriormente, mas uma vida da nova criação interiormente. Algarismo Romano 3. A cultura é um obstáculo ao propósito de Deus com relação a Cristo e a Igreja. Algo muito sutil está no caminho de Cristo e a Igreja. Esse elemento sutil de oposição é a cultura. A cultura é um grande obstáculo à experiência de Cristo. Inconsciente e subconscientemente, somos impedidos pela cultura de experimentar e desfrutar Cristo. Essas palavras vêm do ministério do irmão Witness Lee, palavras de um irmão que disse, eu não sou chinês. Essa a realidade nas palavras dele. E ele é um exemplo. Se o Senhor pôde ganhar Paulo, será que ele não pode nos ganhar? Se o Senhor pôde ganhar o irmão Lee dessa maneira, será que ele não pode nos ganhar a todos? Ele é um exemplo. Todos somos iguais, temos as mesmas situações.
Eu me lembro. Bom, eu não vou entrar nessa questão. Amém, Senhor. Mas o modelo está ali, o exemplo está ali. Não para nós apreciarmos apenas, mas para sermos encorajados e orarmos: Senhor, faz em mim, e faz isso em todos os santos, aquilo que o Senhor fez no nosso irmão, até que a cultura se vá e Cristo seja tudo. A cultura é um grande obstáculo à experiência de Cristo. Inconsciente e subconscientemente somos impedidos pela cultura de experimentar e desfrutar Cristo. Nossa cultura sutil se oculta e nos impede de crescermos em Cristo em todas as coisas e chegarmos a... Não se torne introspectivo com relação a isso, por favor. Isso só vai complicar mais as coisas. Simplesmente vá ao Senhor em simplicidade, o Senhor que é luz, e volta ao teu coração, exercitando o seu espírito, e abra-se. Senhor, lida com a cultura oculta. Em 1980, 81, o irmão Lee começou um treinamento no sul da Califórnia, um treinamento de aperfeiçoamento. E o princípio básico, a razão desse treinamento, ele nos disse no começo. Ele fez uma pergunta: será que o seu crescimento em vida equivale ao tempo em que você está na restauração do Senhor? Todos nós tivemos de dizer não. Mas ele não estava ali para nos julgar, ele estava ali para nos aperfeiçoar. Tão fielmente nos aperfeiçoar. E o Senhor não está aqui nesta conferência para nos julgar. Ele nos ama mais do que nunca. Ou então ele não nos daria este tema, mas ele precisa da nossa cooperação para que nós vamos a ele de maneira simples, como somos, como estamos, não nos examinando e digamos: Senhor, que na tua luz eu veja a luz. Quero que tu, Senhor, substituas toda a cultura em mim, por amor ao novo homem. Não quero mais ser impedido. Não quero que me roubem, que seja roubado da experiência de Cristo. Por quê? Porque eu não tenho tanto desfrute. Eu tenho paz, mas não tenho tanto desfrute. Qual é a razão? Alguns pecados, algum fracasso? Pode ser, superficialmente, mas o Senhor dirá: há uma cultura em você. É a cultura em você que produz esse efeito, e produz esse efeito em todos. Eu sou o seu Salvador, e estou intercedendo para que você seja salvo ao máximo. Tudo aquilo que eu começo, eu termino. Eu sou cabal, eu sou detalhado. Você tem que me deixar fazer. Recentemente, eu estava fazendo uma oração simples: Senhor, salva-me, salva-me. Preciso de um Salvador. Salva-me hoje, Senhor. Como uma criancinha, salva-me. Não salve-me apenas disso ou daquilo, de coisas negativas. Salva-me do homem natural. Salva-me da minha índole, salva-me da cultura em mim e substitui todas essas coisas por ti mesmo, contigo mesmo. E faz isso, Senhor, para a tua noiva. Algarismo Romano 4, a cultura humana se opõe ao reino de Deus. Todos anelamos e esperamos ser vencedores. Correis com o Senhor no milênio. Todos temos de lidar com esse aspecto da cultura. As coisas pecaminosas não se opõem ao reino de Deus tanto quanto a cultura. Que pensamento! O irmão Lee falou isso. Eu creio que o meu espírito ecoa e diz amém. A cultura humana tornou-se uma parte básica e uma grande porção do reino de Satanás. A cultura tornou-se uma fortaleza de Satanás. De maneira sutil, ele a controla e usa para opor-se ao reino de Deus.
os próximos 2 itens, algarismos romanos. Esquecemos, deixamos de lado a cultura, o inimigo manipulando a cultura, e nos voltamos para a substituição de Deus. Agora haverá uma mudança muito importante em tanto de nós, não da cultura substituindo Cristo, mas do Cristo todo inclusivo e extensivo, substituindo a minha cultura. Nós vamos orar não apenas por outro país, Senhor, substitui a cultura naquele país. Vamos começar orando pessoalmente, sem ser introspectivos, ok? Precisamos estar na luz e orar, Senhor. Cristo, como todo inclusivo e extensivo, se contrapõe à cultura e deve substituir a nossa cultura com Ele mesmo. Precisamos orar da maneira que estamos, dizer amém a esse pensamento. Senhor, substitui a minha cultura contigo mesmo. Faz o que tu precisas fazer, Senhor. Expõe o que tem de ser exposto. Toca o que tu precisas tocar. Me dá qualquer experiência que eu precise para que isso aconteça, Senhor. Para substituir a minha cultura contigo mesmo. O propósito da revelação extensiva de Cristo no livro de Colossenses é lidar com a cultura. Deus não levou Paulo a falar de uma maneira, vocês têm de mudar, vocês têm de se ajustar, vocês precisam melhorar, se aperfeiçoar, vocês têm de mudar. Aquilo manteria todos sob a autoridade das trevas. A resposta é o Cristo todo inclusivo e extensivo. Essa pessoa maravilhosa que está aqui conosco é Emanuel, está conosco todos os dias. Não podemos vê-lo, mas ele está conosco, ele está em nós. Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Somos um povo de esperança porque o Cristo todo inclusivo e extensivo está em nós. Ele é a nossa vida, deixemos ele ser o que ele é e reproduzir-se em nós. Neste livro, Paulo apresenta uma visão do Cristo todo inclusivo e extensivo para nos impressionar com o fato de que esse Cristo deve substituir a nossa cultura. A partir dos meus estudos, aprendi que muitos estudiosos disseram que o livro de Colossenses, estudaram o livro de Colossenses, interessados em descobrir qual é a filosofia que penetrou na igreja. Será que foi o gnosticismo? E eles escreveram artigos e livros sobre isso, e dissertações de doutorado sobre isso, mas ninguém fala do Cristo todo inclusivo e extensivo. Então o inimigo usa a cultura deles, eles que querem ser teológicos e discutir segundo a interpretação deles. Mas nós somos herdeiros desse ministério maravilhoso que nos indica o Cristo todo inclusivo e extensivo. E oramos, Senhor, eis-me aqui. Eu realmente não sei onde eu estou, Senhor. Não sei o que eu preciso especificamente, Senhor, mas tu sabes. O Senhor falou à igreja em Tiatira e disse, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha as partes interiores do coração. Senhor, queremos ser esquadrinhados, examinados naquele dia, o dia do juízo. Eu não quero esperar até lá, Senhor. Eu te amo, Senhor, eu confio em Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Todos precisamos de Ti. Portanto, eis-me aqui, Senhor. Minha oração é tão simples. Que Tu, Senhor, o Cristo todo inclusivo e extensivo, seja o meu Cristo na realidade, na prática, na constituição, na experiência e no desfrute,
no viver e no servir, certamente Ele vai responder essa oração. Agora a última parte, Algarismo Romano 6. O tipo de Cristo que substitui a cultura é o Cristo todo inclusivo e extensivo, o preeminente, a centralidade e universalidade da economia de Deus. Há milhões de crentes genuínos neste país. Realmente são filhos de Deus, nossos irmãos e irmãs. E eles têm Cristo como seu Salvador, mas isso não afeta o problema causado pela cultura. Os pecados deles são perdoados, eles têm a vida eterna, eles podem ter a certeza de que estarão na Nova Jerusalém. É isso aí. Nós precisamos do Cristo de Colossenses, que é a revelação mais elevada de Cristo na Bíblia. Um Cristo todo inclusivo e extensivo. O Cristo que pode substituir a nossa cultura e tornar-se tudo para nós. É o Cristo todo inclusivo e extensivo. Não apenas todo inclusivo, extensivo, porque não há limite, ele é ilimitado. Todas as partes do nosso ser serão alcançadas por ele. O livro de Colossenses foi escrito a fim de revelar o Cristo todo inclusivo e extensivo, que trata com a nossa cultura e a substitui por ele mesmo. Ele sabe como fazer isso. Ele fez isso em Saulo de Tarso, que respirava assassinato contra os crentes. Saulo era realmente constituído com o judaísmo e o que ele aprendeu, ele era uma pessoa brilhante, mas foi reconstituído e pôde escrever o livro de Colossenses estando numa prisão. Isso é tão importante para o Senhor. Paulo foi preso, levado para em Cesareia de Filipe, levado para uma prisão em Roma, posto na cadeia, na prisão. É como se o Senhor estivesse falando, não preciso agora da tua palavra, da tua obra exterior, mas eu vou continuar. Eu, Senhor, quero me abrir para ti. E o Senhor falou para Paulo, eu quero me abrir para ti e me revelar para ti como você nunca conheceu. E então Paulo escreveu essas epístolas e enviou por toda a terra e para todos os crentes nos séculos seguintes. Quem sabe, além do Senhor, talvez os últimos 20 anos do irmão Otmani, ao lado de Deus, tenha sido o seu ministério mais elevado intrinsecamente. Quem sabe? Mas ele pôde falar no final, guardei a minha alegria. Isso é um vencedor, esse é um vencedor. Como ele orou, como ele orava, como ele ministrava, o Senhor o recompensará. Somos tão gratos por ter esta epístola aos Colossenses. Letra C. Em sua salvação, Deus nos salva não somente do pecado, do juízo, do lago de fogo, do mundo e do ego. Ele também nos salva de tudo que substitui Cristo, incluindo a nossa cultura. Senhor, salva-nos de tudo que te substitui. E o último item. O Cristo todo inclusivo e extensivo está em nós. E precisamos permitir que Ele encha todo o nosso ser e substitua nossa cultura por Ele mesmo. Amados irmãos e irmãs, estão sentados aí, eu estou aqui de pé, neste exato momento que o Cristo todo inclusivo e extensivo
Ele está em nós. Ele está em nós neste exato momento. Está no nosso espírito. Mas o que ocorrerá no tempo que nos resta depende de nós permitirmos a Ele. Significa que a nossa vontade está envolvida, não a força de vontade, mas a função da vontade. Se formos passivos, nada vai acontecer. O inimigo move-se quando nós somos passivos. Mas isso é contra o princípio ordenado por Deus. Ser passivos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então, essa é a nossa responsabilidade de cada um de nós. Temos de permitir a Ele. E você pode perguntar, irmão Ron, como podemos permitir? Temos uma oração, a oração de Efésios 3. Senhor, habita no meu coração. Enche-me, Senhor, até toda a plenitude de Deus. Senhor, eu venho a Ti como um vaso aberto, limpo e santificado pela Tua salvação completa. Agora, Senhor, eu me abro sem reservas, o tanto quanto eu posso, e oro, Senhor, fortalece-me com poder, mediante o Teu Espírito no meu homem interior, para que Tu habites no meu coração diariamente, todos os dias. Então, começamos, Senhor, obrigado por mais um dia para Tu cresceres, mais um dia para Tu substituíres, mais um dia para eu Te experimentar e Te desfrutar, mais um dia para crescermos e chegarmos à estatura de homem plenamente crescido. Esta, irmãos, é a palavra de abertura, que o Senhor me cubra, me proteja, cubra vocês e os proteja. O inimigo tem atacado e atacará mais ainda. 6 irmãos estão falando esta conferência, mas somos num só espírito, com uma só alma, uma só visão, um só encargo, uma só meta. Senhor, abençoa a Tua restauração com o Teu falar atual, para que o Cristo todo inclusivo e extensivo substitua a nossa cultura pelo novo homem, para o novo homem. Amém.